Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Bom, primeiro falar que, para falar de depressão, o tema é tão longo que daria para a gente fazer um seminário para tomar meio-dia ou se bobear até o dia inteiro. Porque o tema tem muita coisa a ser colocada, muita coisa que pode ser somada e que certamente é significativo para que nós possamos entender. Pois bem, até pouco tempo atrás, para mim mesmo, a depressão se assemelha ao que ela significava para muitos médicos. Na verdade, parecia ser frescura. Sério, eu achava que era preguiça, que era má vontade, que era aquela pessoa que não tem vontade de fazer, se oculta atrás de uma desculpa. Eu enxergava dessa forma. Me perdoem aos depressivos, mas eu tive que vivenciar a depressão em família para que eu pudesse o verdadeiro valor a esse mal, que não somente é o mal que, vamos dizer, superou a todos no século XX, mas adentro do século XXI, trazendo o mesmo significado. Pois bem, apesar da depressão não ter como ser diagnosticada biologicamente ou bioquimicamente, clinicamente, ela é uma doença porque tem doentes. Ela não agride de fora para dentro, mas é algo que eclode de dentro para fora. E por ser algo que é sentido pela pessoa que está vivenciando aquilo de uma forma bastante intensiva, é uma doença. E acaba por ser até mais grave do que grande parte das doenças fisiológicas. Por quê? Porque ela não pode ser percebida pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então a pessoa tem dificuldades em convencer de que ela passa por uma situação realmente dolorosa. Eu convivi com pessoas que têm dificuldade de se levantar da cama. Não é levantar de manhã, não. Levantar para comer. Ah, mas vai dar trabalho, tem que fazer comida para fazer um miojo. Parece que isso é o fim do mundo. E, mais recentemente, me deparei com uma pessoa que às 4 horas da tarde não tinha levantado sequer para ir ao banheiro. Como que se pode dizer que não é uma depressão? Que não é uma doença? Pois bem, a depressão é a segunda no índice daquelas que chegam aos consultórios. Porque a primeira de todas é a ansiedade. E eu posso me colocar como exemplo perfeito, porque eu sou ansiedade em pessoa. Só que é mais difícil da ansiedade se tornar patológica, como grande parte das vezes a depressão acaba por ser. Então, enquanto na ansiedade nós vivemos continuamente desprezando o presente para vivenciar um futuro que não chegou, a depressão quase sempre você deixa de viver o presente para vivenciar o passado, algo que já se extinguiu. E a pessoa se prende dentro disso. Cerca de 2 a 19% da população é depressiva. Isso nos que já foram diagnosticados. Existe um número não diagnosticado que certamente aumentaria isso. Se pegássemos todos os leitos de todos os hospitais e clínicas, quer sejam particulares ou públicos do mundo, e dispuséssemos para os depressivos, não haveria leito para todos. Agora, das pessoas que vão até um consultório médico, por mais que a gente fala de 2 a 19, mais de 30% da causa está envolvendo a depressão. Aí alguém fala assim, como que 30% das pessoas que vão ao médico, já que a depressão está ligada à psiquiatria ou à psicologia? Mas a verdade é que o número de pessoas que vai ao dermatologista para sanar problemas de manchas na pele, a origem é a depressão. Queda de cabelo, a origem está na depressão. Perda de memória senil, grande parte das vezes, a origem está na depressão. Então, ela está além daquilo que normalmente nós enxergamos.
Joana de Ângeles coloca com muita sabedoria no seu livro Desperte e Seja Feliz o seguinte: a depressão é semelhante à noite inopinada em pleno dia. É nuvem ameaçadora que tolda o sol. É tóxico que envenena lentamente as mais belas florações do ser. Divaldo Pereira Franco faz uma divisão bastante interessante. Não existe quadro de depressão que não esteja ligado obrigatoriamente à obsessão. E ele faz um paralelo com o seguinte: os quadros de depressão leve se assemelhariam à obsessão comum. Quando a pessoa sofre a influenciação espiritual, e isso já lhe causa transtornos no dia a dia. Geralmente, o quadro de depressão leve, a pessoa vive uma vida aparentemente normal, mas perde o gosto pelas coisas. Não tem prazer em trabalhar, não tem prazer em passear, parece que tudo perdeu a cor. Segundo Divaldo, é como se fosse uma comunicação unilateral. Nós ouvimos a sugestão obsessiva, mas isso acaba por nos trazer um pensamento mais negativo, mas nós não, vamos dizer, sintonizamos totalmente com isso. O quadro da depressão moderada, onde as atividades diárias já começam a ser comprometidas pela mudança de rotina da pessoa, Divaldo já compara ao quadro de fascinação. Quando estabelece-se uma condição de sintonia tal entre o espírito obsessor e o obsidiado, que o obsidiado passa a crer na realidade das sugestões espirituais que lhe são sopradas ao pé do ouvido. Dessa forma, acreditando, ela passa a dar mais valor e estabelece uma conexão mais íntima. É como se estabelecêssemos agora um diálogo. A voz que fala de lá para cá e a voz que fala daqui para lá, dando concordância e agravando o quadro da obsessão simples. O terceiro caso, que é da depressão grave, a pessoa já abandona praticamente todas as atividades. Já tem grande dificuldade de convívio social, muitas vezes nem convive socialmente. Em alguns quadros específicos, a pessoa fica prostrada numa cama sem reagir aos estímulos, sem responder a perguntas, sem responder a qualquer provocação externa. Esse quadro compara-se ao quadro que nós chamamos de subjugação, que na Bíblia é tratado como possessão. O Espiritismo trata como subjugação porque possessão parece que o espírito se apossa do corpo da pessoa encarnada, o que não é uma realidade. Mas a subjugação é quando se estabelece uma sintonia tal, quando nossa vontade para de ter sentido e nós passamos a estar conectados de tal forma ao processo obsessivo que a vontade do obsessor passa a soar como se fosse o nosso próprio pensamento e o nosso próprio desejo. E a pessoa nesse quadro já não tem condições mais de se desligar sozinho. Ela depende de ajuda, quer seja de terapêutica médica, quer seja de processos desobsessivos através de ajuda espiritual. Pois bem, se nós fôssemos olhar só pelo lado físico, nós poderíamos dizer que a depressão traz sintomas que podem ser detectados pelas descrições que o depressivo passa. Ele relata um cansaço extremo, um cansaço que às vezes se manifesta quando a pessoa acabou de acordar. Ela acorda e parece que acabou de sair de uma maratona, não tem força para nada. Ela não tem capacidade de reagir. Vem uma sonolência que geralmente entra pelo dia adentro. E a pessoa, naquela inércia, incapacidade de reagir e voltar à vida normal, acaba por dormir grande parte do dia. Por outro lado, como dorme durante o dia, à noite perde o sono. E como à noite não existe estímulos externos, convive com outras pessoas, a pessoa mergulha no diálogo das sombras, mergulha dentro de si mesma, vivendo traumas, vivendo dores,
revivendo situações que lhe foram extremamente dolorosas e acaba por fazer uma inversão da noite pelo dia. A depressão também causa alteração no apetite. Para algumas pessoas, é um completo desinteresse da alimentação. Às vezes começa a emagrecer de uma forma que traz consequências patológicas depois. Agora, para outros, a falta de ocupação misturado a esse sentimento negativo e até um pensamento de autodestruição leva ao inverso, a uma alimentação extremamente contínua, a assaltar a geladeira o tempo todo. Às vezes causa problemas de obesidade, que no final das contas destrói a autoestima se a pessoa não estiver de bem com a vida e coloca ela realimentando o processo obsessivo. E traz o desinteresse da vida sexual, o que geralmente acaba por trazer transtornos graves no convívio conjugal, nos relacionamentos em geral, fora que na mistura disso tudo vem, através do pensamento negativo que prevalece por quase todo o tempo, a somatização dessas dores na forma de consequências físicas, orgânicas, que podem se traduzir na forma de algumas doenças. Tá, comportamentalmente, como que a gente pode observar a depressão? Geralmente a pessoa começa por se afastar do convívio social. Ela começa a voltar a ficar muito sozinha, consigo mesma, fechada, o que permite o maior mergulho nesse ciclo vicioso. É comum ela ter crises de choro não explicadas. Simplesmente, sem que nada aparentemente tenha acontecido, ela começa a chorar. E nós vamos entender isso porque muitas vezes ela mergulha nos seus pensamentos negativos e em dores que ela já viveu anteriormente. Às vezes traz alterações psicomotoras. Algumas pessoas passam a se comportar de uma forma mais lenta, de uma forma a agir quase que em câmera lenta. Outras, em contrapartida, em forma extremamente acelerada, às vezes até agressiva. E o pior de todos eles, uma quantidade significativa começa a manifestar ideias autodestrutivas, ideias suicidas. A gente às vezes acha, quando está com uma pessoa assim dentro da família, que a pessoa quer chamar atenção. E isso é comum, realmente acontece em casos de depressivos que querem chamar a atenção. Mas requer uma atenção específica e redobrada para os casos que manifestam a hipótese do suicídio, porque daqueles que mencionam, 40% atentam contra a própria vida. Não quer dizer que vão conseguir atingir o objetivo, mas chegam a tomar atitudes reais para se autodestruir. E o perigo pode não dar certo, grande parte não dá certo, mas pode dar certo. Deixar de levar a sério é desprezar um risco real, que pode atingir às vezes uma pessoa que nós amamos tanto. A depressão, como está ligada ao processo obsessivo também, ela pode ser diagnosticada como tendo uma causa espiritual. A causa espiritual, para todo mundo que adentra uma casa religiosa e que procura compreender, sabe que geralmente é a deserção do compromisso com a atitude do amor, que é proposta geralmente pelos ideais do Cristo e de outras religiões também. A deserção do dever abre espaço para a ação do processo depressivo. Temos também a questão do egoísmo. No Livro dos Espíritos menciona que o egoísmo é a raiz de praticamente todos os vícios que eclodem dentro de nós e nos levam a condutas de desequilíbrio. Então o egoísmo está na raiz, na essência da afloração do comportamento desequilibrado. E esse pensamento, sintonizado com a falta do trabalho dentro do bem, leva a certas inibições que podem causar sentimento de culpa, sentimento de autopunição, baixa autoestima e coisas que fazem a pessoa se aprofundar nisso daí. A lei natural,
é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Segundo estudiosos, existem causas também perispirituais, que são ligados ao corpo espiritual, ou o que a parapsicologia chama de MOB, modelo organizador biológico, que é um invólucro que dá formato ao espírito, porque o espírito não tem forma, faz ele ter a mesma aparência que tem o nosso corpo físico. O perispírito, segundo se narra, é dotado de certos centros de força que no pensamento oriental são chamados de chakras. Determinadas manchas no perispírito levam ao desequilíbrio dos chakras, que podem levar também ao processo de obsessão. Mas eu não vou focar demais nisso. Eu vou agora para o lado que a medicina, através da psiquiatria, geralmente aborda. É trazido como conhecimento pela ciência de que existem causas físicas para a depressão. Segundo a ciência, quando a pessoa tem um ou mais pessoas dentro da família próxima que estão ligadas a processos depressivos, a possibilidade dela desenvolver a depressão é ainda maior. O que diria que existe um gene que foi detectado que, quando ele está ativado, a incidência da depressão é muito comum. Então, alguém vira e fala o seguinte: a depressão então tem causa física? Como é que se pode lidar com isso? Como se pode estabelecer e como o Espiritismo explica um mal que tem vínculos espirituais, está ligado a uma modificação genética do organismo? Dr. Anílio Cerqueira, no seu livro Cura Espiritual da Depressão, ele descreve que durante o processo da fecundação, a depressão, que como diversos outros males é de causa psicológica, pela sintonia, o espírito acaba por atrair espermatozoides que contenham a carga genética condizente com o padrão vibratório que ele carrega. Então diríamos que, segundo explica Dr. Anílio, a influência espiritual faz com que o corpo seja gerado por um espermatozoide que tenha uma carga genética que traga o gene da depressão ativo como padrão. Então, nesse caso, a genética não é causa, ela já é consequência de um processo obsessivo anterior ao nascimento. Então quer dizer que se eu tenho esse gene ativado, eu estou fadado a ser depressivo. Eu estou fadado a viver na depressão. Não tem como eu fugir disso daí. Não, não é bem assim. Emmanuel, no seu livro Roteiro, nos traz a seguinte colocação: o pensamento que verte da mente percorre os corpos espirituais e atinge o corpo físico no universo subatômico, gerando equilíbrio ou desequilíbrio. Então, o nosso pensamento é capaz de afetar atomicamente todos os elementos que fazem parte do nosso corpo. Mas isso está mal explicado. Nós, às vezes, nos questionamos da profundidade das colocações que a espiritualidade, às vezes, propõe, pela nossa falta de fé. Mas, recentemente, a ciência desenvolveu uma nova área de atuação chamada epigenética, que está além da genética. E nessas pesquisas, eles observaram que na formação das nossas células, vamos lembrar, nossas células são formadas por organelas, mitocôndria, citoplasma, ribossomos e uma série de coisas mais.
Essas organelas são formadas de elementos químicos, carbono, oxigênio, hidrogênio, que por sua vez são átomos, universo atômico. Então, está dentro da parte que permite a atuação espiritual. Vamos lá. Dentro do nosso citoplasma, próximo à membrana da célula, foi descoberto que existem determinados mecanismos moleculares que têm um comportamento diferente do que se pensava até então. Até então, pensávamos que dentro da célula, o núcleo funcionava como um quartel-general, que ditava todas as ordens, que controlaria todas as partes fora do núcleo. Mas o que foi percebido é que esses mecanismos moleculares têm a capacidade de interferir na genética que está lá dentro do núcleo. Como assim? Pois bem, eles conseguem comandar as ordens que vêm da genética lá de dentro do núcleo da célula. E o que faz? O que fazem essas ordens? Como que isso funciona? Pois bem, esse mecanismo é ativado pela nossa dieta, pelo nosso comportamento e pela cascata neuroquímica que acontece aqui dentro do cérebro. Isso significa que realmente os nossos pensamentos atuam sobre as ordens genéticas que estão dentro do núcleo da célula. Vai bater com aquilo que Emmanuel falou lá atrás. E é por isso que em A Gênese, Kardec fala: o Espiritismo, para a par com a ciência, está sempre para a par com a ciência, mas não se detém onde esta se interrompe. Segue além no universo do espírito. O próprio André Luiz foi comprovado as suas revelações da década de 40 por mais de 60 anos posteriores através de revelações da ciência. Foi publicado os estudos de André Luiz numa revista espírita. Foi a Albinha aqui que mandou para mim essa reportagem. André Luiz já nos diz: como se pode hipnotizar a mente humana, pode-se também magnetizar as células para que elas se ajustem. Olha o poder da interferência do pensamento. Agora, vamos lá. Lembra que nós temos um gene que está ligado especificamente à depressão? Tem uma notícia interessante. Da nossa carga genética, cerca de 20% dos genes estão ativados ou desativados, programados desde a fecundação, desde a multiplicação das células. 80% têm a capacidade de serem ligados e desligados continuamente durante a vida. E o gene que está ligado à depressão é um que está dentro desses 80%. O que significa que nós não somos escravos da nossa formação genética, que nós podemos alterar essa pré-programação que veio escolhida pela nossa sintonia mental, desde que nós decidamos mudar a nossa carga de pensamentos. Mas existem também outras causas físicas que os cientistas dizem. É ditado por eles que a redução de uma série de neurotransmissores, como por exemplo dopamina, serotonina, noradrenalina, causam processos depressivos, causam alterações que levam o ser humano a condições de depressão. Tanto que os psiquiatras sabiamente, ou que a medicina sabiamente, conseguiu desenvolver produtos químicos capazes de refazer o equilíbrio desses neurotransmissores e estabelecer uma condição de conforto para as pessoas que estão vivendo nessa condição de profunda depressão. Só que Dr. Armírio já nos coloca de uma forma ligeiramente diferente. Não é a diminuição dos neurotransmissores que causa o negativismo e a rebeldia, como os cientistas materialistas colocam de maneira simplista, e sim o contrário. É o pensamento negativo, os sentimentos negativos que levam ao desequilíbrio desses neurotransmissores.
O remédio faz uma correção artificial daquilo que a pessoa não conseguiu corrigir mentalmente, corrigir no seu padrão vibratório. Tanto que a pessoa acaba por se tornar dependente do remédio. Porque se tirar, volta ao desequilíbrio. A cura da causa está em reverter a forma que nós desequilibramos esses neurotransmissores, para que nós possamos ser o agente que vai gerar o conforto dentro do nosso organismo. Agora, por exemplo, existem também causas externas que levam à depressão. Por exemplo, às vezes a pessoa passa por uma perda de uma pessoa querida, uma morte em família. Às vezes a perda de uma posição social. Às vezes a perda de emprego. A perda de poder dentro de uma determinada organização. Às vezes frustrações amorosas. A pessoa se sente traída ou perde a pessoa com quem ele planejou levar a vida toda. Às vezes o divórcio acaba por, vamos dizer assim, iniciar um processo depressivo. Outras pessoas entram simplesmente quando não sabem o que fazer quando chega a aposentadoria. E isso geralmente também pode trazer desequilíbrio. Outros desequilíbrios orgânicos causados pela menopausa também podem trazer. Mas também existem comportamentos que podem levar à depressão. E quais são esses comportamentos? E aqui eu me encaixo, porque quase todo mundo consegue se encaixar. Nostalgia. Já viu quando a pessoa adora ficar revivendo as coisas do passado? Eu costumo dizer que quase todo mundo tem em casa um cômodo de guardar bugiganga. Lá você guarda o fogão velho que deu lugar ao novo, porque fica com pena de jogar fora. Ou aquele videocassete que estragou antes de você comprar o DVD, mas da pena era tão bonito, foi tão caro, a gente coloca lá. Tem uma caixa cheia de parafuso, porca, argoela, um monte de coisas que a gente não sabe o que vai fazer. Pedaço de extensão, resto de cano e um monte de coisa. Acabamos por criar um cômodo de entulho. Ah, pode ser que um dia seja útil. Realmente pode ser que um dia seja útil. Mas a pergunta às vezes é: se um dia eu precisar disso e não tiver, o que eu faço? Um joelho custa 40 centavos. Às vezes o espaço que você vai guardar dentro de casa te custa mais do que isso. Acaba por virar acúmulo de barata, rato, escorpião e por aí vai. Lacraia, aranha caranguejeira, que acaba dando susto quando a gente menos quer. Falei na brincadeira, mas da mesma forma que nós fazemos isso, nós temos um cômodo de lixo dentro do nosso cérebro, aonde nós guardamos aquilo que nós temos pena de jogar fora. Ah, eu fui traído há 10 anos atrás. E daí? Passou, mas eu guardo lá. É bom lembrar aquilo, falando: nossa, ela me fez isso, ou ele me fez aquilo. E lá vamos nós remoendo e trazendo aquele sentimento de volta. Uma angústia, às vezes, uma pessoa que nos traiu a confiança, ou que nos foi, vamos dizer assim, ingrata. Nós fazemos questão de cultivar aquilo. Nós guardamos com tanto carinho que basta lembrar que a gente sente tudo de novo. É incrível como está tudo tão novo, dá pena de jogar fora. Mas quase sempre só traz coisa negativa. É o cômodo do lixo. E eu falo que é lixo porque nós temos o hábito de nunca atualizar. Vou só dar um exemplo. Judas Iscariotes. O que todo mundo pensa aqui? Gente, concordo. É uma fotografia de 2000 anos atrás. Se vocês pegarem a minha identidade aqui, eu vou passar vergonha. Porque não sou eu mais. Eu tinha 18 anos, agora tenho 53. Então essa fotografia não corresponde à realidade. Judas se arrependeu naquele período, tanto que ele cometeu suicídio. Ele estava entre os escolhidos para o trabalho de lançamento da Boa Nova. Não acha que ele hoje não seja um espírito muito superior ao que nós sonhamos ser nos próximos séculos? Mas nós continuamos malhando Judas. Está na hora de fazer uma atualização dos arquivos. Nós estamos cheios de lixo. Aquela pessoa que me causou uma mágoa quando eu tinha 18 anos de idade, já sofreu, já cresceu, já amadureceu.
Esse monte de lixo só serve para desequilibrar a minha vida hoje, vivendo uma coisa que não existe mais. Nós ficamos presos a essas correntes falsas psicológicas. E ligados a isso vem autopiedade. Nós somos pobres coitados que já sofremos na mão de tanta gente. Vem a falta de perdão que não conseguimos ter por essas pessoas. Nos fechamos dentro de nós mesmos. Tantas vezes os depressivos vivem nesse passado. Quantas vezes é o medo, ciúmes, decepções. E nós cultivamos como se fosse um canteirinho de flores bonitas. Só que só traz pimenta. Aí nós pegamos, botamos na boca amarga. E continuamos a cultivar para pegar depois. É assim que nós tratamos esses sentimentos antigos. Um outro grande causador é a culpa. Nós temos a mania de nos culpar. Nós nos culpamos por coisas reais. Às vezes cometemos um aborto, às vezes cometemos um crime ou até um homicídio. Às vezes cometemos algum ato que é condenável. Mas nós nos culpamos por coisas que não fizemos. Nos culpamos pelo comportamento do outro. Por mais que o meu comportamento possa trazer desequilíbrio dentro da família, cada um é responsável pelos seus. Se nós continuarmos a carregar culpas que não nos pertencem, nós vamos mergulhar nesse antro obsessivo que nós estamos construindo. Alírio diz o seguinte: a culpa é a zona de conforto daqueles que se rebelam contra o conflito. Como o conflito é um convite à mudança, para se livrarem dele, entram no sentimento de culpa. Se aceitassem o conflito proveniente do erro, não entrariam em culpa, mas no aprendizado e um processo de reparação. Errar faz parte do processo evolutivo, mas acertar é a nossa verdadeira meta, até que nós possamos completar a purificação. Então, me culpar pelo tombo de bicicleta não me ensina a andar de bicicleta. Tentar novamente é a única forma que eu tenho para conseguir vencer. Pois bem, aí alguém vai e pergunta, afinal de contas, depressão tem cura ou não tem cura? Então, tem uma boa notícia. Depressão tem cura, mas não é fácil. Por quê? Porque nós temos uma inércia. Nós temos dificuldade em mudar o nosso padrão de pensamentos com facilidade. Então, nós temos a tendência a permanecer pensando e agindo da mesma forma. Não é de uma hora para outra. Mas, considerando pelo lado espiritual, que na verdade nós entramos no processo depressivo quando infringimos ou quando não nos atentamos à lei de Deus, somente o processo de auto-reforma que levaria a essa conduta, a essa mudança de posição, olhando pelo lado espiritual. Mas existem atitudes físicas que podem ser tomadas, comportamentais que podem ser tomadas, que podem modificar totalmente o andamento do processo obsessivo. É a quebra dessa rotina. Pois bem, em primeiro lugar, a busca de um tratamento psiquiátrico ou psicológico sempre é indicada. Aqueles profissionais foram preparados para lidar com isso, não lidam com amadorismo. Eles entendem e sabem o objetivo para o qual foram formados. Então são profissionais competentes e os mais indicados para lidar com isso. Ah, mas não tem nada que eu possa fazer em casa? Porque quando eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um Tilenol. Quando eu tenho isso, eu tomo aquilo. A gente tem mania de automedicar. Como que é a automedicação para a depressão? Pois bem, em primeiro lugar, procura atividade. Uma atividade ocupacional. Gosta de artesanato? Vai pintar quadro, vai bordar, vai fazer qualquer coisa, atividade manual. Qualquer, esculpir na madeira, esculpir no sabão, inventa a moda. Aquilo que você gostava de fazer quando era criança e que não sobra tempo depois de adulto. A depressão te rouba todo o tempo.
Pegue o tempo para fazer aquilo, porque aquilo pode te dar prazer. E além do mais, cabeça vazia é a oficina do inimigo, vamos dizer assim. É dar espaço para nos concentrarmos nos processos obsessivos que vão se materializar na forma da depressão, qualquer nível que seja. Por que não ouvir música? A gente não tem tempo para ouvir música depois que começa a envelhecer. Parece que nada dá mais certo, que a gente não tem tempo para isso ou para aquilo. Então, nós excluímos isso da nossa rotina. Eu adoro ouvir música de discoteca dos anos de 1978, 1980. Sou apaixonado, é da época da minha adolescência. Pega para ouvir, vai ouvir música alto. Não importa. Faz o que te dá prazer sentir. O que te dá prazer fazer. Faz uma diferença tremenda. A música é como uma máquina do tempo. Você viaja a sua adolescência de novo e volta não aos pensamentos negativos, mas aos sentimentos de prazer. Busca exercício físico. Isso vai te aumentar o preparo físico para que você tenha mais resistências para as atividades normais, além de te tirar um pouco da energia que está sobrando, que vai te fazer ter sono à noite. Vai melhorar biologicamente seu organismo e vai regularizar o consumo de energia também. Por que você não passeia? Vai olhar o mar, vai olhar a natureza. Já viu como é bonito você ver, às vezes, uma borboleta pousada numa flor? Ou uma joaninha andando daquele caule de uma planta? São coisas que nos encantam, mas que perderam o significado porque não encontram espaço no nosso campo mental. Observar a natureza, fazer uma caminhada, conviver com as coisas que são belas, muda o nosso astral. Tanto que todo mundo é apaixonado por viajar. Não tem condições de viajar para Paris, não tem condições de viajar para o Rio de Janeiro, ou que seja para Itaúnas? Vamos passear aqui, no quintal de casa. Tem muita coisa para ser descoberta. E nós ainda temos, pelo nosso lado espiritual, o recurso da oração. A oração é um processo de restauração da energia espiritual e que atua sobre o nosso campo atômico, como diz Emmanuel. Nós temos a água fluidificada, nós temos tratamentos desobsessivos e tratamentos espirituais dentro da casa espírita. E as palestras nada são mais do que uma sessão de psicoterapia. Porque nós somos mergulhados dentro de nós mesmos a resgatar a nossa conexão com Deus. Agora, acima de tudo, coloca um foco. Buscar reconstruir a sua autoafetividade, o auto-amor. O Evangelho nos propõe amar ao próximo como a nós mesmos. Como eu posso amar ao próximo se eu não sei amar a mim mesmo? Isso significa que, para eu transmitir amor, eu tenho que ter amor. Eu tenho que me encontrar. Eu tenho que estar de bem comigo mesmo. E isso só é possível se nós aceitarmos a nossa vida como ela é. Deixar de sermos infelizes pelo que não temos e nos convencermos que somos felizes por tudo aquilo que temos. Temos muito mais do que nos falta. Temos muito mais do que é necessário para viver. Ah, eu não tenho a melhor carne na minha mesa. Ah, eu não tenho as melhores coisas, mas eu tenho uma mesa. Quantos estão catando arroz que cai no chão na África? Ah, me falta um carro, me falta uma moto, me falta uma bicicleta. Para quantos faltam os pés? Aceitar a vida é se convencer de que nós temos conosco aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Dr. Alírio Cerqueira propõe a técnica chamada PARDA, P-A-R-D-A, que a primeira é a percepção. Para você curar sua própria depressão, em primeiro lugar você tem que estar consciente de que você passa por um processo depressivo. Eu conheço pessoas depressivas que negam. Está na cara, a gente olha e assiste um quadro de depressão, mas ela fala, eu não sou depressivo. E aí? Enquanto ela não se assumir como depressiva, ela não vai conseguir trabalhar intimamente isso. Lembremos que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Ter consciência da realidade é o primeiro passo.
O segundo é a aceitação. Ser depressivo não me transmite uma culpa. Eu carrego a consequência de uma vivência. Eu tenho que aceitar que eu trago isso comigo e que eu preciso trabalhar se eu quiser mudar isso. Para isso nós chegaríamos na terceira etapa, que é o R, que é a reflexão. É isso que eu quero para mim? Eu quero continuar me prendendo a pensamentos negativos? Eu me lembro que algumas décadas atrás a pessoa me perguntava e falava o seguinte: como que estão as coisas? Eu respondia habitualmente: como pode, como o governo deixa, do jeito que dá para levar. Um belo dia eu falei: aonde eu vou chegar com isso? Aí as pessoas me perguntam, teve alguém que mais cedo chegou aqui, me cumprimentou: como que você está? Eu falo: melhor agora que eu te encontrei. É um hábito que eu vou ter. Isso só transmite coisa boa. Muda o nosso psiquismo. Como estão as coisas? Melhor do que eu mereço. Isso é nos colocar aptos a uma felicidade. Vigiai, orai, para que não caiais em tentação. O quarto passo é a decisão, letra D. É o momento de você decidir que vai mudar alguma coisa na sua vida. Decidir que você vai mudar atitudes, que você vai mudar alguma coisa para que isso possa se reverter. E aí podemos lembrar das palavras que nos dizem: batei e abrir-se-vos-á. Sempre que nós batermos em busca de ajuda, a ajuda haverá de chegar. Porque Deus não é o pai que dá pedra a um filho que lhe pede um pão. Nós sempre vamos encontrar o amparo e a possibilidade de uma modificação para melhor. E a última delas, o A do Parda, que é a ação. Mudar a atitude de nossa vida, mudar a postura de nossa vida. Decidir que nós podemos ser e fazer de forma diferente. Uma analogia para que a gente possa fechar. Imagine como nós participando de uma pequena corrida, no qual o objetivo é a nossa felicidade. Uma corrida de obstáculos que vão nos cercar em cada ponto. Então a vida é como essa corrida de obstáculos. Nós podemos em determinado momento tropeçar e cair. Qual a postura que nós vamos ter? Uma delas, ficar xingando as outras pessoas que não tropeçaram, xingando a Deus e qualquer um por conta disso. O que não vai nos levar até o caminho. Podemos também simplesmente ficar deitado, reclamando que eu tropecei, e que eu caí, que machucou meu dedão, e que não devia ter tropeçado, e que não vai resolver a minha vida. Eu posso também resolver tomar irado uma atitude e chutar um obstáculo até tentar quebrar ele ou arrebentar meu pé, que também não vai resolver. Eu não vou atingir meu objetivo. Eu posso decidir dar um tiro na minha cabeça. Acabou o problema de ter tropeçado, acabar com a minha vida. Mas eu chego aonde eu estou querendo? A última hipótese que tem é levantarmos e caminharmos independente daquilo que nós vivemos. Parar de olhar para aquilo e olhar para o objetivo que nós queremos alcançar. Se existe uma única coisa ao qual estamos pré-determinados, segundo a doutrina espírita, e dentro do nosso livre-arbítrio, é a felicidade, é o amor. A partir do momento que nós pararmos de reclamar, de chutar os obstáculos, de acusar, de xingar, de simplesmente remoer um monte de lixo que está dentro do nosso cômodo de bagulhos, nós poderemos ter tempo para dedicar a caminhar em direção à frente, a ir em direção ao nosso objetivo. É só pararmos de fazer força para frear que nós estaremos caminhando em direção ao amor, estaremos caminhando em direção à autotransformação. Largar os vícios e os maus pensamentos de lado e assumirmos essa renovação que só pode vir de dentro para fora. Ser feliz, amar, é uma questão de tempo. Eu só posso e devo decidir se eu quero isso na minha vida lá na frente ou se eu quero agora. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção.